Olá, Microsoft Word chega de apuros. Nós temos um documento com 3 parágrafos e um título. Como inserir imagens em um documento do Word? Bem, vamos lá. Primeiramente, você clica no local onde a imagem será inserida. Suponhamos que eu quisesse que essa imagem fosse inserida antes do início do primeiro parágrafo. Eu clico. Em seguida, nós temos aqui na faixa de opções o menu Inserir. Eu clico no menu Inserir. Aqui eu tenho grupos de opções. Nesses grupos de opções, eu tenho o grupo de opções Ilustrações. Você escolha a opção Imagens e aí vem a pergunta. Você quer inserir imagem este dispositivo? Imagens de estoque ou imagens online? Eu vou escolher este dispositivo, que no meu caso é o meu computador. Ótimo. Nós teremos aqui uma janela intitulada Inserir imagem. Eu quero inserir imagem. Eu vou escolher justamente o local onde essa imagem se encontra. Clicarei em Documentos. Por que em Documentos, Léo? Em Documentos porque eu criei uma pasta chamada Imagens em Documentos, apenas para as imagens das minhas aulas. Em Documentos, vou em Imagens, clico 2 vezes na pasta para abri-la e vou inserir a imagem desejada, no caso o retrato de Mona Lisa. E dou 2 cliques na imagem. Ótimo. Vejamos aí. Bem, quando uma imagem é inserida no documento, essa imagem inserida, às vezes, ela vai ocupar um espaço que não lhe interessa que seja ocupado. Ela já inicia selecionada, a imagem ela inicia selecionada. Essa seleção traz consigo os controles de redimensionamento. Nós podemos aqui observar, nós temos esses círculos, e eu posso redimensionar o tamanho dessa imagem, do mesmo modo que eu posso até mesmo girar essa imagem através desse controle. Eu quero apenas redimensionar, e redimensionar de forma proporcional. Se você quer redimensionar de forma proporcional, você vai utilizar os controles das quinas, ok? Eu vou escolher esse cantinho aqui. Ao posicionar sobre o controle, uma seta bidirecional será apresentada. Basta eu clicar, arrastar para o centro da imagem. Note o que eu faço. Eu pego o meu controle e vou em direção ao centro da imagem. Consequentemente, eu não vou chegar ao centro, mas eu vou conseguir redimensionar essa imagem. Pronto. Esse é o tamanho que eu desejo. Bem, ainda não cheguei ao meu objetivo. Por quê? Porque eu quero que essa imagem ela se misture aos parágrafos. Sim, notem que, por padrão, a imagem ela fica na base do texto. Olha só, a imagem ela fica na base da primeira linha, como se fosse um tipo de letra de tamanho maior. Quando a imagem se apresenta selecionada no Microsoft Word, nos é apresentado aqui um controlezinho chamado Opções de Layout. Opções de Layout. Escolha como o seu objeto interage com o texto ao redor dele. Eu clico nesta opção. Ao clicar nesta opção, em Opções de Layout, eu tenho a que está marcada por padrão, alinhada com o texto. Eu tenho com disposição do texto. Eu tenho a opção quadrado. Cliquei em quadrado, olha que interessante. O que ele vai fazer com a imagem? Ele vai fazer com que a imagem ela possa ser movida dentro do meu texto, mas ela é envolvida de uma forma retangular. Claro que esta imagem ela já é retangular. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui, no início a minha intenção era essa mesma. Olha só que legal. Eu posso colocar, por exemplo, a imagem aqui. Então, isto por quê? Porque eu alterei o layout da imagem no texto. Ótimo. Poderia deixar assim. Eu poderia aqui arrastar para o meio, por exemplo, arrastei para o meio aqui. Eu poderia colocar em qualquer posição. Ao selecionar a imagem, novamente eu tenho aqui o meu opções de layout. Eu posso optar, por exemplo, por uma opção chamada justa. Clicando em justa, o que ocorre?
ele fica mais próximo da imagem. Eu posso arrastar aqui, ó. Talvez essa opção seja até mais interessante, porque eu aproximei mais o texto ao redor da imagem. Eu posso clicar e voltar de novo. Olha, nota a diferença. Ó. Ele dá um pequeno afastamento. Mais próximo, ele realmente se aproxima mais da imagem. Essa imagem aqui, por ser retangular, a gente acaba não percebendo muito benefício dessa opção mais justa. Mas se essa imagem ela não tivesse fundo e ela tivesse curvas, o mais próximo levaria o texto nessas curvas que a imagem faz. Ok? Vamos escolher aqui para o quadrado, não, ele manteria sempre um quadrado em volta dessa imagem mesmo que curva. Nós temos a opção através. Essa opção nós vamos clicar e não vamos ver nada de diferente. Por quê? Porque essa imagem ela não tem um vazado dentro dela. Se eu tivesse, por exemplo, uma imagem com um furo dentro, uma imagem com fundo transparente, tá? Com fundo transparente, eu conseguiria perceber um texto passando por dentro da imagem. Isso é muito interessante também. Bem, então nós temos aqui também mais uma opção, opções de layout, e essa opção é superior e inferior. Quando eu escolho superior e inferior, eu estou dizendo que a imagem ela não se mistura com o texto. Ou seja, ou o texto vai estar antes e depois, ou depois, ou antes ou depois, nunca juntos, tá bom? Ó, vocês podem observar aqui, ó, eu fiz justamente isso, ó. Ele está sempre sozinho numa linha, vamos dizer assim, né? Legal. Não é esse o meu interesse. Eu posso clicar em opções de layout novamente. Eu tenho essa opção que é atrás do texto. Olha que bacana. Eu quero colocar uma imagem de fundo. Geralmente, uma imagem de fundo, a gente tende a transparecer essa imagem. Ou seja, eu diminuo a opacidade da imagem, mas isso nós veremos numa próxima aula. Não é através que eu quero que fique realmente aqui, ó, à frente, né? Então, eu vou clicar em opções de layout. Nós temos também essa outra opção que é em frente ao texto, que também não é o nosso objetivo. Né? Suponhamos que eu quisesse, por algum motivo, colocar em frente ao texto. Normalmente, quando escolhemos a opção em frente ao texto, nós estamos querendo posicionar em algum lugar aqui do documento, como por exemplo aqui, ó. Quero posicionar aqui. Note que o texto já terminou aqui, mas eu sei que eu consigo posicionar sem nenhum problema. Por quê? Porque essa imagem ela está por cima do texto. Ou até mesmo, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, isso porque eu escolhi a opção em frente ao texto, tá vendo? Então tem essa flexibilidade aqui. Mas a gente vai encerrar nossa aula com essas opções, né, mais rápidas de layout e voltamos com a opção quadrado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa breve aula. Nós daremos continuidade com imagens na próxima aula.